Mais de 70 bandidos ligados à maior facção criminosa brasileira estão soltos após fugirem de prisão no Paraguai. Vice-ministro de Política Criminal do país renuncia ao cargo depois da fuga em massa. Arrastão causa pânico na Avenida Paulista e a polícia detém 4 suspeitos de furtar celulares. Moradores registram desabamento de uma casa no Espírito Santo. Pelo menos 5 pessoas estão desaparecidas por causa da chuva no estado. Policial responsável por impedir a entrada de drogas em presídio de Brasília é preso por tráfico. O Ministério da Educação admite que erro na correção do Enem prejudicou 6 mil estudantes. E aumenta o prazo de inscrição no sistema de seleção para faculdades públicas que usa as notas do exame. Manifestantes marcham armados contra a tentativa de restringir a compra e posse de armas no estado americano da Virgínia. O número de empresas inadimplentes bate recorde no Brasil e a maioria é de pequenos e microempreendedores. Convidada para a Secretaria Especial da Cultura, a atriz Regina Duarte vai a Brasília depois de amanhã. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Foi enterrado hoje na Grande São Paulo o corpo de um jovem de 19 anos que foi morto a tiros neste domingo. O rapaz estava na porta de casa colocando mercadorias dentro de um carro quando foi abordado por criminosos numa tentativa de assalto. Esse homem de camisa listrada e boné é um dos bandidos. Ele passa observando. 3 jovens e um menor foram levados para a delegacia suspeitos de participar de um arrastão na Avenida Paulista. A ação dos criminosos causou pânico e também correria na região, que costuma ser aos domingos uma área de lazer bastante popular. Pelo menos 15 pessoas tiveram os celulares furtados. Era para ser um domingo de lazer. A Avenida Paulista acaba que a gente tem algum resultado. E agora mais um caso de um agente da lei que age como criminoso dentro de presídios. Um policial vai ficar atrás das grades, no mesmo presídio em que trabalhou por 11 anos em Brasília. Ele é responsável por impedir o tráfico de drogas no complexo da Papuda, mas foi flagrado entrando com maconha na unidade. A pena varia de 7 a 10 anos de prisão. Uma história triste se repete. Um adolescente foi morto durante um tiroteio entre a polícia e traficantes no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Os policiais tentavam conter a guerra entre facções pelo controle do Morro do Adeus. As imagens feitas por moradores mostram... Quase 6 mil estudantes foram afetados pelos erros na correção das provas do Enem, segundo o próprio Ministério da Educação. Vamos até Brasília com o repórter Galton Ser. Boa noite, Galton. Onde é que aconteceram exatamente esses erros? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. O problema ocorreu principalmente em 4 cidades, Alagoinhas, na Bahia, e ainda em Viçosa, Ituiutaba e Iturama. Essas 3 cidades ficam em Minas Gerais. O INEP, órgão responsável pelo Enem, convocou uma coletiva de imprensa para dar explicações e informou que as notas erradas já foram corrigidas agora à tarde. Mas por conta desses problemas, o Ministério da Educação decidiu dar 2 dias a mais nas inscrições do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. As inscrições começam amanhã, como já estava previsto, mas agora vão até domingo e não mais sexta-feira. O ministro da Educação, Abrão Weintraub, pediu desculpas por conta dos erros na correção do Enem. Mas, mesmo assim, muitos candidatos temem perder as vagas nas universidades e é o que a gente vai ver agora na reportagem. Desempenho, a gente acaba saindo em desvantagem. O presidente Jair Bolsonaro disse que iniciou, nas palavras dele, um noivado com a atriz Regina Duarte, cotada para assumir a Secretaria Especial da Cultura. Bolsonaro e Regina Duarte tiveram uma reunião hoje à tarde no Rio de Janeiro. Oficialmente, a agenda de Jair Bolsonaro no Rio Unidos. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a sanção do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento de 2020. Esse texto passou sem nenhum veto e manteve os 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral, chamado Fundão, que financia partidos políticos. O Espírito Santo ainda sofre as consequências do temporal que deixou 6 mortos no fim de semana. 5 pessoas estão desaparecidas e pelo menos 1.600 estão desalojadas. Armados com revólveres e fuzis, milhares de manifestantes cercaram hoje a Assembleia Legislativa do Estado americano da Virgínia. O motivo do protesto são as discussões de leis que tentam restringir a posse e a compra de armas de fogo.
O Fundo Monetário Internacional elevou a expectativa de crescimento do Brasil para 2,2% em 2020. A projeção para a economia global é de alta de 3,3%. Vamos agora a outras notícias pelo mundo. Autoridades chinesas confirmaram a transmissão. O investimento estrangeiro no Brasil cresceu 26% no ano passado e chegou a 75 bilhões de dólares, 15 bilhões a mais do que em 2018. Com isso, o Brasil passou da 9ª para a 4ª colocação entre os maiores destinos de recursos estrangeiros. Ficou atrás apenas de Estados Unidos, China e Singapura, segundo o ranking da Confederação das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. O príncipe Harry falou pela primeira vez sobre o afastamento dele e da mulher Meghan Markle dos compromissos da realeza britânica. No discurso, o Duque de Sussex disse estar triste por não poder continuar servindo a monarquia. Deixa uma realeza para trás para escrever a própria história. Nem todas querem ser princesas, né? E daqui a pouco o médium João de Deus é condenado a mais 40 anos de prisão por crimes sexuais. E a Justiça de Minas Gerais permite que o goleiro Bruno se mude para jogar no Operário de Mato Grosso. Não perca, a gente volta já já. 30 agentes penitenciários e também o diretor do presídio de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, foram presos suspeitos de facilitar a fuga de nada menos do que 75 detentos. A maioria deles integrantes do PCC, na madrugada de domingo. Hoje, o vice-ministro de Política Criminal do Paraguai renunciou ao cargo por suspeita de corrupção e na segurança da fronteira com o Mato Grosso do Sul foi reforçada essa fronteira. Até o momento, 2 detentos, apenas 2, foram recapturados. E depois dessa fuga no Paraguai, 26 presos ligados ao PCC escaparam de uma prisão no Acre. Da ação do médico. A soma das penas já passa de 60 anos de cadeia. Subiu para 21 o número de casos suspeitos de intoxicação por dietileno glicol, substância encontrada em amostras da cerveja Belo Horizontina da Baker. 19 vítimas são homens e 2 são mulheres. 4 pessoas já morreram e a fábrica permanece interditada. Veja em instantes, a seleção brasileira estreia com vitória no pré-olímpico de futebol. O número de empresas inadimplentes bate recorde no Brasil. A gente volta já já. Em Roda, Roda, Jequiti. O número de empresas brasileiras inadimplentes alcançou 6 milhões. É o número mais alto desde o início da pesquisa Serasa Experian em 2016. E a grande maioria dessas empresas é formada por micro e pequenos empreendedores, segundo os dados antecipados com exclusividade ao SBT Brasil. Mas é mais para o segundo semestre. Um levantamento feito por uma organização não governamental que atua em 90 países aponta que os 2.000 bilionários que existem no mundo concentram mais riqueza do que 60% da população do planeta. O relatório mostra ainda que as grandes fortunas são acumuladas às custas principalmente da exploração de mulheres e meninas pobres. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse hoje que acredita que a má qualidade da água distribuída pela Companhia de Águas e Esgotos do Estado é resultado de sabotagem. Segundo Witzel, a intenção de solucionar o problema, a companhia vai usar carvão ativado na água. E agora o futebol. A seleção brasileira sub-23 estreou com vitória sobre o Peru no torneio pré-olímpico. A competição disputada na Colômbia conta com 10 seleções sul-americanas e apenas 2 garantem vaga direta para Tóquio em 2020. Quem marcou o único gol da partida foi o atacante Paulinho. Tem classificação direta para as Olimpíadas. Uma menina de 9 anos ganhou um dia de princesa em Brasília depois de ter sido vítima de racismo. A história dela comoveu o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que organizou essa festa. Luísa chegou a Brasília acompanhada da família. A menina foi para um salão de beleza. Depois de tudo pronto, veio o vestido de princesa. Mais tarde, ela foi recebida com uma festa pela ministra. No primeiro dia do ano, Luísa foi vítima de um ato discriminatório enquanto brincava de princesa em um parque de Anápolis, em Goiás. Uma mulher se dirigiu a ela
e disse que nunca tinha visto uma princesa preta. No evento de hoje, Damares discursou contra o racismo. Racismo para mim é doença. Tem que ser tratado e tem que ir para a cadeia. A ministra é a nossa entrevistada do SBT Mulher de hoje. O programa, produzido exclusivamente para o Facebook, entra em uma nova fase, agora com episódios diários. Você pode assistir a uma nova história na página do jornalismo do SBT no Facebook todos os dias, a partir das 4 horas da tarde. Chegando para gravar o SBT Mulher, para inaugurar este SBT Mulher Entrevista. A gente veste a cor que a gente quer. Então, bora quebrar tudo aí. Vamos falar da Lulu também? O lugar de mulher é onde ela quiser. Mas eu nunca sequestrei uma criança indígena. Ainda. O primeiro episódio já está na internet. O segundo episódio da minha entrevista com a ministra Damares Alves vai ser publicado amanhã, a partir das 4 horas da tarde. Os vídeos do SBT Mulher estão disponíveis na página do jornalismo do SBT no Facebook. E a gente fica por aqui desejando uma ótima noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.